Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, irá me proteger e dos males daqui me livrar. Amanhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia. Glória a Jesus. Hino de número 577. Glória a Deus. Em fervente oração, tenho meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir o círculo de oração, adorando o nome do Senhor. Na sequência, logo depois do círculo de oração, já a congregação Ebenezer já se posiciona. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. E nós vamos louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que atende às nossas orações nos momentos mais difíceis e nos momentos mais fáceis de nossas vidas, quando nós oramos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu. Glória a Jesus. Círculo de oração, adorando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meia-noite na prisão, todos estão calados, tristes a pensar. De repente Paulo e Silas começam a cantar. O cenário é de dor, pois foram torturados de forma feroz, mas para louvar a Deus ainda havia voz. Cantavam dizendo que Deus é maior, cantavam dizendo que Cristo é o Senhor.
pode calar a voz de um crente cheio de unção. Se for preciso, ele manda terremoto, tira o crente da prisão. Seu ungido põe pra fora, estremece o chão inteiro. Se for preciso, faz o inferno um paraíso. Quem anoiteceu chorando, amanhece com sorriso. Vale a pena adorar. É só louvar, adorar, exaltar. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir. É só louvar, adorar, exaltar. Enquanto o crente ungido canta, Deus do trono se levanta e começa a agir. É só louvar, adorar, exaltar. Glória a Deus. Vamos ouvir a congregação Ebenezer. Depois nós vamos ouvir a irmã Alice também adorando o Senhor. Enquanto a irmã Alice adora, os nossos oficiais estarão colhendo as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter.
derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Alice, adorando o nome do Senhor. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Salto com a minha igreja com o Pai do Senhor. Glória a Deus. Vou estar louvando um hino bem conhecido que a igreja possa estar me ajudando. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala pra lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega,
Deus mandado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós passamos um período, talvez de um ano ou mais, orando e buscando a Deus por este lindo templo que nós contemplamos aqui. E ao final do nosso tempo, nós recebemos, após a inauguração, nós recebemos profecias da parte de Deus, que Deus nos encheria com seu Espírito Santo. Essa igreja seria abalada com o poder do Espírito Santo. Então, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, a gente precisa orar. Sem oração, sem Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ser invocado, buscado, para que ele entre em nossas vidas e nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Portanto, nós vamos tirar agora uns 10 a 15 minutos de oração. Convido os meus amados irmãos a dobrarem os seus joelhos. E você, meu irmão, está de fato diante de Deus. Você sabe, você não pode dobrar o seu joelho. Você tem uma dificuldade, está enfermo, tem um problema no joelho, tem uma situação que você não pode ficar de joelho. Aí você pode ficar sentado, porém orando. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amado e eterno Criador. Aleluia, Jesus. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus que cumpre as promessas. Senhor, nós somos Teus servos. Aqui está, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva. Senhor, com seus joelhos dobrados, Senhor, diante de Ti, confessando, Senhor, que só Tu és o Senhor, só Tu és Deus sobre todas as coisas. Ó soberano Criador, Senhor da glória, Tu conheces, Senhor, cada um dos nossos sentimentos. A Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os nossos rins, esquadrinha os nossos pensamentos. Meu Deus, nenhum dos nossos sentimentos ou pensamentos estão ocultos diante do Senhor. Ah, Senhor da glória, aleluia. Aqui está o seu povo, Senhor, reunido. Meu Deus, na Tua casa, na casa que o Senhor concedeu para nós nos reunirmos, na casa que o Senhor abençoou nesta cidade, para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, com nossos joelhos dobrados. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Nenhuma das Tuas palavras caem por terra, Senhor. E nós cremos no poder da Tua palavra, no que a Tua palavra pode fazer, Senhor, ao ser humano. Ó Senhor, querido Espírito Santo, que habita no meio da Tua igreja, Senhor, vem, Senhor, como no dia de Pentecoste, e enche, Senhor, cada um com Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, batiza, Senhor, aquele que ainda não é batizado com Teu Espírito. Dá, Senhor, dons espirituais para a Tua igreja. Fortalece o Teu povo, Senhor, para que possamos vencer esses dias maus. Ah, Deus dos céus, aleluia. Ah, Jesus.
Aleluia. Espírito Santo, vem sobre a tua noiva. Ai, oh, Espírito Santo. Aleluia. Precisamos, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo para ganhar almas. Precisamos, Senhor, do poder do Espírito Santo para avançar, Senhor. Precisamos, Senhor, da unção do céu para ministrar a Tua palavra, para pregarmos nas ruas, Senhor, nas prisões. Precisamos, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, Senhor, na Tua igreja, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Usa, Senhor, as crianças, os jovens. Usa, Senhor, os irmãos, as irmãs na Tua presença. Desperta, Senhor, os dons que há na Tua noiva. O dom, Senhor, de profecias. O dom, Senhor, de interpretação de línguas. Ah, Senhor da glória, o dom de discernimento de espírito. Dá, Senhor, para a Tua igreja. Dá poder, Senhor, à Tua igreja. Aqueles que Te buscam, Senhor, reveste da Tua glória, para que possam receber revelações dos céus, para que possam, Senhor, ter uma palavra de sabedoria para entregar a Tua noiva. Reveste, Senhor, com Teu Espírito Santo. Desce, Senhor, como fogo. Desce, Senhor, queimando os pecados, restaurando, salvando, transformando, capacitando, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo, perdoa, Senhor, os pecados e dá força, Senhor, para aquele que está caído, para que ele se levante, se coloque de pé diante do Senhor e seja revestido com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Ah, Espírito Santo. Canta lá, mano. Desperta, Senhor, para a oração. Desperta, Senhor. Incomoda, Senhor, a Tua igreja para a oração. Incomoda, Senhor, o Teu povo para buscar a Sua face, para se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor olhe para nós com o Teu olhar de misericórdia e salva o Teu povo e salva essa cidade para Ti, Senhor. Senhor, estamos próximos, Senhor, de iniciar mais uma campanha de milagres nessa cidade. Dá-nos almas, Senhor, nesta campanha. Dá-nos almas, Senhor. Desperta o Teu povo para buscar almas para Ti, Senhor. Aleluia. Amado e eterno Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Agora, Senhor, o Teu servo, o anjo desta igreja, Senhor, dará para nós a Tua palavra, ungida pelo Teu Espírito Santo. Senhor, vá, Senhor, dentro de cada coração, de cada mente, de todos aqueles, querido Espírito Santo, que o Senhor escolheu esta palavra para falar conosco nesta noite, e causa um impacto, Senhor, dentro de nós. Causa um impacto, Senhor, em nossas vidas pela Tua palavra ministrada nesta noite. Usa o Teu servo, Senhor, em Suas mãos. Louvado e engrandecido é o Teu nome. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande
é o Senhor nosso Deus, digno de todo louvor, de toda adoração. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Espírito, Espírito. Convido a amada igreja para se colocar de pé. Glória a Jesus. E desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 13, versículo 24 ao versículo de número 30, e depois o versículo 36 ao versículo de número 43. Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, 24 a seguir. Eu leio 2 versículos e os irmãos também leem 2. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Os irmãos, por favor. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo.
mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Os irmãos, até o final, todos nós. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nessa oportunidade vamos orar em gratidão à leitura da palavra que veio aos nossos corações, querendo o Espírito Santo nos despertar para uma vida cristã melhor. Eu e a minha casa somos carentes das vossas orações. Quem mais, irmãos? Oremos uns pelos outros. Irmão Jefferson, oração pelo irmão Jefferson, que foi diagnosticado com um tumor maligno, né? Nessas horas, Deus é o único que pode fazer alguma coisa, né? Vamos orar nessa oportunidade hoje. Quem foi a Júbilo? Foi a Benecer? Evangelista Silvano, ora o Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, ó Pai, te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus Cristo tem nos concedido, Senhor. Apresentamos, ó Pai, todos os pedidos de oração, os que se encontram enfermos. Papai querido, o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Pai, apresentamos também o teu servo, nosso pastor Judeão, que vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, poderosamente uma vez mais e venha falar conosco através da tua palavra. Jesus, continua abençoando, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, uns avisos rapidinho. Nós amanhã temos a tarde de adoração aqui. Os irmãos estão convidados para virem. Isso na quarta-feira. À noite nós temos os ensaios, tal, cultos nas congregações, nas casas. Quinta-feira, culto também nas congregações. Sexta-feira, nós voltamos agora às nossas atividades normais de vigília. Bom, a recomendação é que nenhuma congregação fique sem fazer vigília. Sem fazer vigília. Daí, a congregação que não organizou vigília, deve vir para o templo central. Convoca os irmãos para virem para cá. Eu espero não saber que uma congregação, o dirigente não se importou com esse particular. Porque nós devemos envolver a igreja constantemente. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. No dia que nós perdermos essa expectativa de envolver os crentes na oração, nós estaremos irremediavelmente em dificuldades, quase que eu diria perdidos. Mas, sem dúvida alguma, uma igreja que não ora é uma igreja fracassada, porque a oração, ela é essencial, porque ela demonstra que a igreja reconhece que é dependente do seu Deus. Tá bom, irmãos? Então, na sexta-feira, estaremos em vigília, e eu gostaria de saber, os dirigentes até o final, alguém que porventura não marcou para a sua congregação, por motivo A ou motivo B, e os demais que marcaram, fique tranquilo. No sábado, nós teremos encontro da juventude. Nós temos um encontro, não é um encontro, é uma reunião de jovens lá na congregação Bálsamo de Gileade. Cadê o Jean? Não é agora não? É só em setembro? Ah, tá. Então, sábado à noite nós teremos o encontro dos jovens lá na congregação Galileia, é isso? Os irmãos que vão ter sábado agora? Quem é que pode me informar? Cadê os irmãos? Na Galileia? Muito bem. Só o pessoal da sede que vão estar lá, tá? Com os outros irmãos.
Bom, nós estaremos indo, acompanhando a nossa orquestra, com mais de 20 pessoas, para a nossa oficina de música ali em Cujubim. Os irmãos sabem que o trabalho de orquestra é um trabalho árduo e eles precisam estar constantemente se aperfeiçoando. E nós não poderíamos nos dar o luxo de dispensar uma oficina praticamente em cima do nosso nariz, né? Então nós estamos não só colocando o nariz lá, como o corpo e a alma também. Vamos estar lá em Cujubim, com os irmãos acompanhando, mais ou menos uns 4 ou 5 veículos, em média uns 5 veículos, para estar participando da oficina, levando os músicos. E vai ser sábado o dia todo, certamente à noite. E domingo tem até, como não são muito das congregações, mais é da sede, que vai sofrer mais na escola dominical um pouquinho a sede, porque a maioria vai estar participando dos músicos, né? Se não todos. Daí, nós vamos vir depois do meio-dia, no caso lá, na apresentação, onde todas as orquestras tocarão juntos. Isso é um ensaio para certamente entendermos como será um pouquinho lá no céu, onde todos os crentes de todas as tribos, raças, línguas e nações estarão participando de um louvor a Deus sem titubear, sem errar e sem pestanejar, porque certamente estão adorando o seu Deus. Vai ser lindo. Então, à noite estaremos na nossa ceia, cercando a mesa do Senhor Jesus, chamada mesa da comunhão. Tá bom, irmãos? Esses são os nossos avisos. Queridos, nos chamou a atenção esse assunto, que é um assunto bem corriqueiro, bem assim, bem fácil de entendimento, é a parábola do joio e do trigo. Uma parábola que eu confesso para os irmãos que nunca ministrei, não lembro de ter feito essa ministração, e hoje quero procurar com toda a humildade trazer uma pequena reflexão sobre este tema. E nós queríamos trazer a expressão que é muito comum, até mesmo eu notei lendo a Bíblia: você é trigo ou você é joio? Essa é uma pergunta um pouquinho questionadora, mas eu preciso saber qual é a minha posição no reino. Se é a posição de trigo, os irmãos sabem que trigo, além de ter todos os processos da plantação, o valor que ele representa, o trigo também, quando ele vai para servir de alimento, ele tem um outro processo. Ele basicamente passa por um processo de ser amassado, ser triturado, os irmãos sabem o processo, principalmente quem tem pão, quem já trabalhou com padaria, quem tem pão. Quando não tinha padaria, eu me lembro quando eu era pequeno, lá no interior, que não tinha nada disso, nada industrial. Eu me lembro direitinho que eu via dentro de uma gamela os padeiros todos suados, pisando o trigo no pé. Faz tempo isso, né? Eu era bem criança. Então, no interior, era assim. E eu vou dizer para vocês, e o pão era gostoso, tá? Ainda tinha mais isso. Hoje, nem pensar numa tragédia dessa. Isso dá até cadeia, né? Mas o processo rudimentar, quem é que pode questionar daquela época para cá? Então, todo um processo, os irmãos sabem que tem todo esse processo diferenciado. Então, entenda a diferença entre o trigo e o joio. E esta parábola traz a narrativa com muita clareza, e ela é associada e aplicada à realidade no meio do povo de Deus. Pessoas que levam a sério o Evangelho e pessoas que não levam a sério o Evangelho. Sim ou não, irmãos? Tem ou não tem? Agora, eu não posso apontar quem é trigo, quem é joio. Não cabe a mim fazer isso. Mas quem se comporta como trigo sabe o quanto que nós precisamos suportar
determinadas situações para não perder a graça de Deus que nós recebemos. Porque, irmãos, se nós não vigiarmos, nós podemos jogar fora muita coisa que o Senhor entregou em nossas vidas, em nossas mãos para cuidar, principalmente a salvação. Então, Mateus 13, 37 e 38, diz assim, verso 37, é autoexplicativo. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Começa assim. Verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Olha a explicação, é autoexplicativo esse texto, não tem o que errar. Basicamente, todo leigo entende. Verso 39, o inimigo que semeou o joio é o diabo, olha só, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, a parábola por si só, ela dá uma explicação completa sobre o Senhor trazendo uma elucidação dessa parábola para os discípulos, porque ele falava no meio da multidão em parábola e os discípulos às vezes não compreendiam. E o Senhor mesmo chegou a dizer que a eles era dada a oportunidade de conhecer esses segredos do reino de Deus. Então, eles tinham a oportunidade de receber uma explicação muito clara. Não foi só essa parábola. Jesus teve a oportunidade também de explicar a parábola da semeadura. Olha só, que também aqui é uma espécie de semeadura. Foi semeado o trigo, mas na sequência, depois desse trigo ser semeado, à noite, note os irmãos, que essa expressão noite, ela representa um horário em que certamente os homens estão dormindo. Então, o inimigo, ele nunca vem no horário que você está acordado. E aí eu pergunto, o inimigo sabe a hora que você está dormindo ou não sabe? Sabe ou não sabe, irmão? Vamos lá, os obreiros. Sabe ou não sabe? Sabe. A Bíblia diz que ele sabe. Por isso que ele vem à noite. Então, o que representa a noite para nós? Horário de estar descansando. É claro que nas muitas atividades de trabalho, tem gente que não dorme à noite. Mas no contexto geral, a noite foi feita para quê? Para descanso, para dormir, Então, nós sabemos que o ladrão, ele, preferencialmente, ele vem no horário mais ou menos assim, que não há ninguém em casa, é um horário que ninguém veja ele, por mais que hoje tenha câmera para tudo quanto é lado. Eu fui ali no Bom Futuro, olhando ali, o Bom Futuro está cheio de câmera, para tudo quanto é lado. Se anda naquela ruazinha, quem diria que o Bom Futuro, se alguém do Bom Futuro estiver aí, não estou criticando, é que alguém olha o Bom Futuro, que é o BF, que a gente fala, e acha que o Bom Futuro ali não vai para frente, está muito adiantado. Se duvidar, o centro perde para o Bom Futuro, tá bom? Então está aí. Então tem tudo isso, mas o que eu quero dizer, que a noite representa esse horário em que as pessoas se desarmam de uma certa forma, ficam mais tranquilos, ou saem de casa, ou estão dormindo, ou estão descansando, e o inimigo, que é o maligno, vem justamente nesse horário para trazer inquietação e para trazer perturbação. Até aqui dá para entender? Quem pode dizer amém, irmãos? Então vamos continuar. O nosso papel nesse momento não é identificar, saber quem é o joio ou quem é trigo. Não é a nossa função. Até porque, diante das obras de alguns, a gente até tem uma certa intenção de que o comportamento daquela pessoa não é comportamento de trigo, está sendo comportamento de joio, ou então de árvore que não produz fruto, porque a Bíblia diz o quê? Que pelo fruto os conhecereis, está muito claro. E quando se fala disso, desse negócio de que nós não temos, nosso papel não é identificar quem é joio ou quem é trigo,
isso não significa que eu não devo condenar as coisas erradas. Não. O pessoal fala muito de preconceito. E diante dessas narrativas criadas, principalmente nesse secularismo de hoje, as pessoas tentam lacrar de toda forma, principalmente falando sobre preconceito. Eu não vejo preconceito como crime. Espera aí, deixa eu me explicar. Do ponto de vista, é normal toda e qualquer pessoa ter preconceito. Preconceito. Fulano é gordo. Devia emagrecer um pouquinho. Eu já peguei um preconceito. Fulano é magro. Podia pegar uma banhazinha. Estou lá dentro, né? Fulano é feio. Fulano é bonito. Ou coisa parecida. Se é bonito, então não é muito preconceito, mais sentido negativo. Mas vamos lá. Então, eu ter um preconceito não é o problema. O problema é eu tornar esse preconceito um conceito e fazer com que esse conceito se transforme em algo agressivo e prejudique as pessoas. Aí pode ser considerado como crime, como isso, como aquilo outro, como algo alienado ao princípio da convivência. Aí sim. Mas tem um preconceito no sentido de pensar ou no sentido de fazer qualquer avaliação antecipada. Isso é normal de todo e qualquer ser humano, desde que o seu preconceito não se transforme no conceito e aí não se transforme num crime. É isso? Então, nós entendemos o seguinte, que há pessoas que por causa da gravata cortam o pescoço, que está por trás de quem? Da gravata, ou está dentro da gravata, né? O importante não é saber que o importante é saber que o pescoço tem mais valor do que a gravata. Isso é importante. Porque às vezes tem gente que prefere cortar o pescoço e ficar com a gravata. Mas acontece que a gravata está rodeando o pescoço. Então quem é que tem mais valor? É o pescoço. Então vamos lá. Nem tão pouco significa que não devo chamar o pecado pelo nome. Não, não é isso que a Bíblia está realmente querendo informar. Eu posso sim dizer que pecado é pecado, que o erro é o erro, desde que eu saiba me conduzir nesse processo e que eu não provoque, digamos assim, uma questão desnecessária e que possa trazer embate ou acirradas discussões sobre isso ou sobre aquilo. Então Mateus 7,18 diz assim: não há possibilidade de alguém dizer, a minha árvore é boa, porém estou dando frutos maus. Toda árvore boa, ela tem que, para conduzir o seu processo normal, ela tem que dar o que tipo de fruto, irmãos? Frutos bons. Isso está claro no diálogo. E nem tampouco a árvore má pode dar frutos bons. Não pode uma água doce dar água amarga e amarga dar doce. Ou é uma coisa, ou é outra. Isso é o processo natural. Pode até ser que haja algum enxerto de alguma situação, e isso culmine para um pensamento parecido. Mas, via de regra, no processo natural, é isso que acontece. Então, nem tampouco justifica alguém dizer assim, eu estou dando frutos maus porque eu sou falho, eu sou humano, eu não posso utilizar da minha falha estrutura para tentar justificar os meus erros, para tentar justificar as minhas falhas. Eu estou errando, mas Deus sabe que a gente é falho, que somos humanos, que não sei o quê. Esse é um problema muito sério. Isso aí pode ocasionar uma espécie de descrença no processo da cura e da libertação. Eu não posso, como pastor, me apropriar do meu ofício para dizer, não, mas eu sou falho, eu sou humano. Bom, eu sei que eu sou humano, eu sei que eu sou falho, mas isso não me dá o direito de eu fazer justificativas de tal forma para cometer erros, A ou B. Não. Erro é erro. Pecado é pecado. E aí está o grande problema da sociedade de hoje.
é que uma boa parte das pessoas acumulam essas atividades que Deus não se agrada e levam elas a vida todas por debaixo do pano. Olha, alguém pode não saber, alguém pode não conhecer, porém Deus, os olhos de Deus estão vendo tudo. Os olhos de Deus enxergam tudo. Quer você esteja na luz ou quer você esteja no escuro. Então eu posso até me esconder dos homens. E a própria palavra é muito clara quando diz: não há nada encoberto que um dia não haja de ser revelado. Então, nós precisamos entender mais ou menos por aí. Vamos lá. A pessoa que tem a natureza de Deus, quando ela erra, ela se sente mal. Porque não quer dizer que ela não erre, porque tem Deus. Ela tem Deus, mas ela é revestido de um corpo, de uma natureza terrena. Tudo bem. Todavia, quando ela erra, ela se sente mal. E ela confessa e abandona imediatamente isso ou aquilo. Por quê? Não consegue conviver com algo que fere a santidade e a graça de Deus na sua vida. Então, qual é o apontamento desta pessoa que tem a natureza, é influenciado pela graça de Deus? É que ela não pode continuar assim, porque ela é portador da graça, ele é portador da graça, ela é portadora da graça, então ela não pode ficar uma vida de erros constantes e admitir, não é porque eu sou falho, simplesmente é assim, e continuar na sua mesma prática. Isso não. Vamos lá. Uma coisa é você ser falho, outra coisa é você viver na prática deliberada no pecado. Porque a própria palavra diz assim, vai e não peques mais. Não pode a fonte amarga e doce coexistir ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. O Senhor Jesus usa a parábola do trigo, do joio, para explicar uma das maiores estratagemas do maligno. Justamente porque o trigo é um dos cereais mais importantes do planeta. Ainda que a soja pareça que é mais importante, né? Porém, não ganha do trigo. Pode produzir no mundo todo em alta escala, mas o trigo, ele é o alimento mais cobiçado do planeta, certamente. Então, note os irmãos, ele é produzido em grande quantidade no mundo inteiro, por ser o ingrediente principal do pão, que é a base da alimentação da maioria dos povos. Então, os irmãos percebam a importância do trigo. Essa representação entre o trigo e o joio na plantação, comumente é vista dentro da igreja, onde há falsos servos infiltrados entre os verdadeiros. Justamente, nós estamos parafraseando, fazendo uma introdução, para entrar um pouco no texto, que é bastante profundo. Assim como não existe uma plantação apenas de trigo, não há uma comunidade apenas de salvos. Quem dera se tivesse, né? Mas não há como, enquanto estivermos por aqui, não há essa possibilidade, porque sempre haverá esse processo aí de infiltração numa área ou noutra. Vamos lá. As características do joio e do trigo. O trigo é autêntico, vou citar só algumas aqui. Verdadeiro. O joio é hipócrita, não corresponde ao que está no rótulo. Por fora parece que é, mas ao ser averiguado não corresponde com a verdade. Meus irmãos, eu fiz questão de ir mais a Jorleila, quando eu fui fazer a cirurgia lá no Paraná, nós parávamos numa lavoura de trigo. Eu digo, vamos aqui olhar um pouco a Bíblia. Paramos um pouquinho e eu não consegui ver o joio, mas eu consegui pegar de pertinho um trigo fresco ali, um galho de trigo. Tirei
e avaliei aqueles pendões bem grandes, bem... E aí, mas eu já vi pessoas falando que o formato do joio é basicamente o mesmo do trigo. Ou seja, o leigo não vai ter condições de diferenciar um do outro aos olhos. Precisa chegar perto, precisa tocar para ver a diferença. Então o trigo, segundo, o trigo é uma característica voltada para o lado espiritual, é a natureza da coisa. Ele é visto na sua característica como algo simples, humilde. O peso do fruto faz ele se curvar. Pode notar que quando está bem carregado, o pendão do trigo, ele costuma ter uma certa curva. O joio é orgulhoso, ereto, tipo, sou o melhor no que faço. Eu já estou aqui trazendo aqui já umas características, trazendo para o lado figurado, né? Mais espiritual, espiritualizando a coisa. O trigo, ele é perseguido pela sua qualidade, também pela sua sensibilidade. Ele é perseguido pelo quê? Pelos espectros da natureza, ou seja, o que acontece, uma tempestade, um vento forte, uma chuva e tal, pode prejudicar o trigo, pode trazer prejuízos à lavoura, ou um excesso de congelamento pode queimar toda a lavoura de trigo. Também é possível que isso aconteça. Então, quando se realça os valores que há em você, o inimigo se levanta. Aí, esses são os valores que é realçado na importância do trigo, o quanto ele tem um valor na lavoura muito grande. Enquanto o do joio tem características contrárias, porque o joio para nada serve. Ele só está ali preenchendo espaço. Ele não tem muito sentido, muita importância, mas se apresenta como alguém de valor. Porém, irmãos, tudo será provado no momento oportuno. A vida é assim. E quarto aspecto, ou quarta característica, o trigo é disciplinado no seu sentido. O que faz o trigo crescer? Ele rompe, cresce nas adversidades. O joio é incorrigível. Só o fogo resolve. Então os irmãos percebem que esse paralelo traçando aqui de forma bem simples, que não adianta eu criar uma linguagem técnica aqui demais, até porque eu não tenho essa formação. Mas, trazendo essa linguagem simples, eu creio que dá muito bem para os irmãos entender a diferenciação entre uma coisa e outra. Precisamos entender uma coisa: as pessoas que de repente abandonaram a sua fé em Deus, por exemplo, porque elas deixaram de olhar para Jesus. É isso que acontece. Deixaram de olhar para Jesus, que não falha, que não erra, que perdoa, e elas passaram a olhar para os homens com seus defeitos. Aí nós já estamos trazendo uma contextualização. Por que que muitas pessoas abandonam uma fé dentro da igreja? Irmãos, se você é joio, aí fica difícil, porque se suas atitudes vão lhe fragilizar, o irmão tem uma probabilidade de ir para o lado do joio. Agora, se você é trigo, é isso que eu queria dizer, então você precisa, mesmo com as suas fragilidades, você precisa permanecer firme. Por quê? Porque essas coisas podem acontecer a qualquer momento, que chamado das coisas que acontecem que nós não estamos esperando. Então, percebam os irmãos, essas dificuldades que vêm quanto à nossa vida. Quantas pessoas que largaram sua fé, porque dentro da igreja, no meio do universo da igreja, ela se sentiu decepcionada com alguém da liderança, com líderes, com membros, ou até mesmo com o pastor, e abandonou a fé e desistiu. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quem é joio, quem é trigo, precisa manter as suas qualidades. Eu não posso deixar a minha fé de lado, porque alguém pecou, porque eu me decepcionei com a liderança, porque eu me decepcionei com A, com B, com C ou com D. Não posso, porque se isso acontece, então, meus irmãos,
eu preciso manter a minha integridade. Se a minha vida é uma vida voltada para princípios e valores, então eu não posso me abalar, ainda que essas coisas causem assim uma certa inquietude e uma espécie de algo que é indigesto, essa é a verdade. Mas você precisa se manter firme. Eu conheci uma história de uma pessoa que gostava muito de um líder. Gostava muito. Mas esse líder, por uma situação ou outra, cometeu um equívoco. E esta pessoa ficou extremamente triste. E a sua fé foi abalada, porque ela se espelhava muito nesta liderança. Eu não digo que isso é errado. Porém, por mais que o pastor, que a liderança, seja quem for, tenha princípios e valores que eu possa copiar, eu preciso entender. Aí eu quero entrar naquilo que eu falei lá no início, que ele é humano, que ele pode falhar, que ele pode errar, mas que eu preciso, apesar de me espelhar nas características desta pessoa, eu preciso manter a minha integridade espiritual firmada em Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque do contrário, eu vou me abalar muito fácil, né? Vamos lá. Quantas pessoas, vamos passar mais um pouquinho. Nesta parábola fica claro que no meio do trigo, no meio dos salvos, no meio dos que são de Deus, também há aqueles que pertencem ao que nós chamamos de joio. É bem verdade que muitas pessoas dentro da igreja têm a aparência de trigo, que é a aparência do salvo. Então tudo isso ocorre dentro da igreja porque essa pessoa deixou de olhar para Jesus, volto de novo nessa tecla, e olhou para o homem que é falho. Então, meus irmãos, nós precisamos garantir a nossa vitória, a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, constantemente. Quem nos salvou, quem morreu por nós, quem nos libertou foi o Senhor. Então precisamos entender que a nossa fé não pode ser abalada pelas eventuais circunstâncias que nós nos envolvemos, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia. Há pessoas que abandonam a fé, já falei aqui, mas cito de novo, por causa dos erros de terceiros. Uma pergunta: o erro de uma pessoa, Deus responde por ele? Não. Deus não responde. Jesus não responde por quem largou a fé, mas por que essas pessoas caíram na fé. Qual foi a razão? 1 Tessalonicenses 5, 19 e 22 diz assim: não apagueis o espírito. Essa expressão é: não extingais o espírito. Aí, para os irmãos entenderem esse texto, vamos lá. O que acontece quando você tira uma brasa viva do meio do fogo? O que acontece? Ela se apaga na hora? Não. A brasa viva, ela demora talvez até um minuto, sei lá, ou mais um pouquinho. Também não estudei nessa probabilidade. Mas, se você continuar com aquela brasa fora do fogo e do meio das outras brasas, o que acontece com ela? Ela vai se apagar. Isso é fato. Vamos lá. Então ela vai se apagando aos poucos. Não esqueça, o diabo é estrategista. Então, pastor, o que é que faz um crente esfriar na fé e dar lugar ao inimigo? Apagar o espírito. É justamente isso. Acontece um problema, ele vai entristecendo, vai se afastando, e chega o diabo a convencê-lo de que ele não deve estar no meio da igreja, porque os irmãos são complicados, porque não sei o quê, aí o diabo começa a encher a pessoa de muitas indagações e questionamentos, e aquela pessoa vai se afastando. Ele era uma brasa, uma bênção, mas o inimigo está focando nele como alvo para apagar a graça de Deus que há nele. Então, à medida que ele se afasta, ou ela se afasta, ele vai esfriando, e vai ficando uma pessoa
completamente insensível, difícil de lidar. E aí, meus irmãos, é o que nós chamamos hoje de desigrejados. Aquelas pessoas dizem assim: quem foi que disse? Que igreja eu tenho que estar lá? Igreja sou eu. O cara ainda diz que é igreja. Igreja só tem sentido quando ela está reunida. Se ela não estiver reunida, então ela perde o seu sentido congregacional e perde o seu sentido local. Agora, a igreja universal não, ela está espalhada por tudo quanto é parte da face da terra, mas a igreja precisa estar unidas, brasas juntas. Certamente essas brasas vão estar juntas, a graça de Deus está presente, um fortalecendo o outro, edificando o outro, e todos crescendo na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Então, não esqueça, volta aqui, o diabo é estrategista. O que é que ele faz? Quando ele não derruba pelo pecado, que são os desejos, os vícios, ele derruba pelo sentimento, que são as mágoas e outros ingredientes que acompanham o chamado sentimento. Ele derruba pelo cansaço também e pelo tempo. Eu já vi gente dizendo assim: ah, pastor, estou desanimado. Por que, minha filha? O meu filho? Não, porque Deus está demorando demais a me atender. Eu não aguento mais prosseguir, eu não aguento mais andar, não dá mais para esperar. A pessoa está dizendo com suas palavras que agora ele vai resolver do jeito dele ou dela. Agora, não tem coisa pior, irmãos, para um crente que é salvo em Cristo Jesus chegar a essa conclusão e dizer: eu não aguento mais esperar a providência de Deus. Ele talvez não diga com palavras, mas está tão claro, que você percebe que ele se afasta. Irmãos, nós não podemos, mas ele pode. Nós não temos, mas ele tem. E Paulo é muito claro quando disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não podemos abandonar a fé. O irmão me ligou e disse: pastor, eu não aguento mais. Eu digo: meu filho, eu só tenho uma recomendação, não era daqui, é que você persevere. Mas como? Eu vou numa situação tal e lá acontece isso, acontece aquilo. Digo: permaneça, eu não sei de que forma Deus vai agir, mas se você e eu aprendermos a escutar a voz do Espírito, você não vai se afastar facilmente, nem vai se abalar, porque Deus está no comando da sua vida. Você vai continuar entendendo que você não dá um passo sem a orientação de Deus. Existem pessoas que cansaram de orar, de ler a palavra, se cansaram de lutar contra o seu pecado. Eu vi até uma expressão no mundo secular, que os primeiros inimigos que nós devemos vencer são aqueles que nos cercam. São aqueles que nos cercam. Mas tem outra expressão, porque eu não vou dizer aqui, tem uma outra expressão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado contra essa luta, contra esses desejos ocultos, esses desejos que invadem, que nos dominam e que não nos permitem dizer: eu estou controlado pelo Espírito Santo. Não nos permite, porque a pessoa é controlada pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelos seus vícios, pelos seus sentimentos e nunca pela presença de Deus. Espera aí, irmãos. Aí é difícil Deus operar. Sabe por quê? Porque a pessoa não se permite dominar pela presença do Senhor, e sim pela ação do maligno, pelos seus desejos, que está muito perto de você mesmo. Gênesis 4:7 diz assim: se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta de Deus. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas ele diz assim no versículo: mas você deve dominá-lo. Irmãos, e como é que você e eu vamos dominar o pecado que está nos cercando, passando um docinho na nossa boca e dizendo: tem nada não, isso é coisa,
E tal. Eu já expliquei aqui para os irmãos que quando eu aceitei Jesus, eu tinha lá atrás, minha esposa não tem problema porque ela sabe que nós somos vacinados. Lá atrás, eu tinha uma jovem que eu aceitei Jesus e ela viajou. E eu precisava vê-la no final para nós acabar com aquele negócio. Para dizer que eu era crente, servia a Deus, porque aceitei Jesus, mas não tinha despachado a moça. E que agora eu estava servindo ao Senhor. Bom, 60 dias depois de aceitar Cristo, eu fui lá conversar com ela. O local não era muito apropriado, mas eu ia fazer o que naquele momento, né? Aí nessa altura, sabe qual era a mensagem principal do inimigo? Cai com ela. Cai com ela. Isso já faz mais de 40 anos, então não posso contar essa história, né? Ninguém sabe, nem quem está vivo na altura dela. Cai com ela. Depois tu pede perdão. Olha só a mensagem do inimigo na minha cabeça. Cai com ela. Depois tu pede perdão. E está tudo conversado. E aí eu descubro, diante desse exemplo, que o que o inimigo quer é exatamente isso. Que você transforme a sua fé em algo banal, sem valor, sem sentido. Não, depois tu pede perdão, depois tu se reconcilia, e depois tu faz isso, e depois tu faz aquilo. Mas não deixe de fazer o que você quer fazer. É isso que o inimigo está me dizendo, para mim e para você. Mas no nome de Jesus, você vai dizer: eu sou trigo, eu não sou joio. Eu tenho valor porque eu tenho um dono que é poderoso e eu não vou me vender, eu não vou me transformar em joio, eu não vou perder o meu valor, porque eu tenho identidade. E aí é o que eu vejo muito, pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas vivem na prática do pecado. Se fumava, continua fumando. Se bebendo, continuam bebendo, escondido. Se fazia isso, aquilo, outro, continua fazendo. Se olhava pornografia lá naquele inferno chamado internet, continua olhando. Ei, Deus está te contemplando e não adianta. Se você está fazendo isso, você não está sendo trigo, você está sendo joio. E Deus não se agrada de joio, porque joio não produz nada, joio não multiplica, joio, aliás, só para o mal, mas não multiplica para o que é bom. Joio só traz indiferença, joio não produz algo que realmente podemos chamar de positivo. Mas o trigo sim, o trigo alimenta, o trigo ele traz uma série de vantagens, e nós somos trigo para alimentar, para abençoar e para dizer para as pessoas que o Espírito de Deus e a graça do Senhor habita sobre as nossas vidas. Quem pode adorar o nome do Senhor? E aqui eu termino, porque o tempo não dá mais, já foi. Não esqueça uma coisa: o diabo não vai parar de te sugerir, ele não se cansa. Se tem um vendedor que é perseverante e não vai parar de te oferecer o seu produto, esse é o diabo. Ele vende tudo que não presta, tudo que não presta. E mesmo que você diga: eu não quero, no outro dia ele volta e diz: está aqui a mágoa, tenta justificar. Sabe o que é isso que te magoaram? É porque fulano não presta. Você sim, mas te machucaram. Aí você passa a se auto-vitimar. Você fica se vitimizando, e se fazendo de pobre coitado, e não sei o quê, e contando para os outros, e mais não sei o quê, e lá vai, e começa com isso. Ele oferece mágoa para quem gosta de ficar dói-dói. Irmão, se um crente passar por mim e não me der paz do Senhor, eu não vou me abalar com isso. Pode até não gostar, mas eu não vou me abalar com isso. Se não me deu paz, ou porque se equivocou, ou porque não quis dar, problema dele, não tem problema. Eu não vou me abalar com isso. Eu não vou desviar o corredor, porque eu não quero topar com o irmão que me aborreceu por isso, aquilo outro. O inimigo trabalha justamente. Eu vou ficar firme. Quem tem que correr não sou eu. Quem tem que correr é o erro. Presta atenção.
Você não pode ficar sendo um dói-dói dentro da igreja, se magoando com tudo e com todos, e por sua vez tentando culpar A, B, C ou D. Está aqui a oportunidade, o diabo diz assim, de se vingar dela. É isso que ele oferece. Há muitas pessoas que estão na igreja que não tiveram um encontro pessoal com Deus, isso é fato. Não se entregaram de verdade, isso é fato. Não renunciaram o seu orgulho, isso é fato. E da sua vaidade, da sua arrogância, a vida de pecados e também prostituição. Pastor. Detalhe de uma coisa interessante, é que a mudança de vida não é garantia de uma mudança interior. Não. Tem pessoas que querem continuar fazendo a sua vontade, porque o pecado é doce. Aí os irmãos sabem que eu já vou para o lado, eu já estou contextualizando o lado espiritual. Tem pessoas que precisam aprender a ganhar perdendo. E tem gente que não quer perder. Não. Eu estou dentro da minha razão, não, é isso, aquilo, outro. Nós precisamos entender que às vezes é preciso perder um pouco para ganhar muita coisa. Perca um pouco, meu irmão. Abra mão de alguma coisa. Se é diretamente com você, perca um pouco. Não faça isso. Muitos que hoje não estão mais no nosso meio, que desanimaram, foram gratos por um período, verdade? Mas veio um problema, um escândalo, uma perseguição. E aí ela foi esfriando. Deus, já falei aqui, que não responde por erro de A ou de B. Não me esqueça de algo. O caído de hoje foi o morno de ontem, que foi o quente da semana passada. Vou repetir aqui. O caído de hoje foi o morno de ontem, mas também ele pode ter sido o quente da semana passada. E foi permitindo que tudo isso acontecesse. E um segredo, um antídoto para você manter sempre acesa a lâmpada da graça de Deus sobre a tua vida, é que quando a coisa estiver, você percebendo que há um silêncio, que começa um vazio, que há uma onda do mal, se esconda debaixo da sombra do Onipotente. Você será guardado pelo Senhor. Deus te protegerá das ações e das setas do diabo. 1000 cairão ao teu lado, porém 10.000 cairão à tua direita, diz a palavra, mas tu não serás atingido. Continue firme, meu irmão. Não desanime, não. Não se alimente de sentimentos e desejos que são destrutivos. Diga: eu quero é ajudar, pastor. O Senhor te dará um coração novo. O Senhor quer te dar um coração novo. O Senhor quer que você dê um novo passo. E o Senhor quer te dar, além de um coração novo, o coração não é nem tanto o coração novo, mas é a ação do Espírito sobre este coração. Porque só tem sentido de um coração novo se a ação do Espírito Santo estiver sobre a minha vida. Isso é muito importante. E eu termino pontuando aqui: seja um trigo de Deus e não seja um joio que serve apenas de escândalo. Deus abençoe. Fique com essa reflexão para a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo: eu quero ser trigo e não quero ser joio. Que o Senhor te guarde e nos ajude a ter uma vida de expectativa e de graça espiritual. Pastor Paulo Henrique, Deus abençoe. Está aí a reflexão. Pode ir. Cadê ele? Está lá embaixo? Ah, tá. Deixa eu sentar aqui. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos.
Informamos os irmãos que nos cultos administrativos a transmissão